Oi, oi, minha gente, bom dia, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Então estamos começando mais um vídeo aqui pro nosso canal, sejam todos muito bem-vindos. Gente, antes de ir pro vídeo, eu peço pra você que ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no nosso canal, já deixa aquele super like e vem fazer parte da nossa família. Nossa família tem crescido todos os dias e é uma honra muito grande ter cada um de vocês aqui. Gente, no vídeo anterior, vocês viram aí que nós comemoramos o aniversário da nossa princesinha, né? Da nossa pequena Alice. E, gente, estamos muito felizes, tá? Ela é um arteira, assim, de carteirinha. Ela é um furacãozinho, mas ainda assim, né? A gente ama, assim, sem medidas, né? E eu quero compartilhar um pouquinho com vocês da nossa história, né? De como ela veio, né? De como ela chegou nas nossas vidas. A Alice fez 2 anos. Veio de uma gravidez de risco. A Alice nasceu em 1º de fevereiro de 2020, então hoje está fazendo 2 anos, nós comemoramos o aniversário dela final de semana, e hoje é terça-feira, 1º de fevereiro de 2022, a Alice está fazendo 2 aninhos. A minha gravidez foi uma gravidez de risco, né, eu tive problemas a gravidez toda, eu tive enjoos a gravidez inteira, vomitei a gravidez inteira, então a Alice demorou para ganhar peso. Tive cálculos renais e infecções urinárias a gravidez toda. Então, assim, né, essas coisas, assim, atrapalharam um pouquinho o desenvolvimento da Alice. Então, ela não ganhava peso. E ela nasceu bem pequenininha. Ela nasceu com 2,5 kg e com 46 centímetros, 47 centímetros. Então, ela nasceu bem pequenininha. E fiz acompanhamento, né, de gravidez de alto risco até a última consulta, né? Na última consulta foi constatado que estava tudo ok, ela já estava com peso ideal. E a nossa última consulta foi dia 28 de janeiro, né? E aí foi constatado que estava tudo certo, né? Que não havia mais riscos e que estava tudo certo, tudo cooperando para um parto normal. E então a gente, aqui em Anápolis, né, existem duas unidades que faz, né, partos pelo SUS. Uma é a maternidade Doutora Adalberto e outra é a Santa Casa de Misericórdia de Anápolis, né? E são essas duas unidades que fazem partos pelo SUS. A Santa Casa, ela é um pouco mais equipada, né? Ela tem UTI, é maior, né? Tem mais estrutura. A maternidade é muito boa também, só que ela não tem a UTI, né? Então ela não faz partos de risco. E então, assim, como já havia, nós já tínhamos feito a última consulta e eu queria, né, ter a Alice na maternidade. Foi feita a última consulta, tava tudo certinho, então não tinha nenhum risco, né? Então eu decidi, né, eu tive a Isabela na Santa Casa, e na Santa Casa não pode acompanhantes, só pode acompanhantes, né? Só pode acompanhante na Santa Casa aqui, poderia, né? Porque agora acho que nem pode mais por conta da pandemia, mas antes podia, só nas primeiras 6 horas pós-parto. Então, da Isabela, eu precisei muito, como era a primeira, então eu sofri muito por não ter um acompanhante, né? A Isabela chorava muito, então assim, eu queria a minha mãe perto. Durante todo o período que tivesse, durante toda a internação, poderia ficar um acompanhante. Então, assim, a gente, né, tem... Oi, Titica! Então, assim, gente, a gente passa, né, por um processo, né, de parto, de pré-parto, de parto, né? É um processo, assim, um pouco cansativo. Então, a gente quer descansar, quer dormir, né? E acaba não... Estando sozinha, você acaba não dormindo como deveria. É. Aham.
Então, assim, estando sozinha, você acaba não conseguindo dormir e descansar como precisa, né? Então, gente, por esse motivo, eu optei por ter a Alice na maternidade, né? E já estava tudo certo, né? Então, eu lembro, eu comecei a passar mal na sexta-feira, dia 30, né? Assim, foi o dia todo, né? Saiu a rolha, o tampão mucoso, saiu na sexta-feira, durante o dia. Então, assim, eu já comecei o meu trabalho de parto na sexta-feira, né? Mais ou menos por volta de meio-dia e pouquinho, assim, lá mais no período da tarde, né? E aí, a sexta-feira foi, assim, foi tranquila, né? Algumas dorzinhas e tal, mas as contrações mesmo, eu comecei a sentir já eram as 9 horas da noite. Então, assim, eu li na maternidade por volta de meia-noite e tinha uma moça dentro do consultório, mais uma na minha frente, eu era a terceira. E as duas primeiras eram cesarianas, né? E o meu tudo indicava ser um parto normal. A médica me atendeu, falou assim, não, eu vou fazer a primeira cesariana e volto pra te reavaliar. Quando ela me examinou, eu estava com 2 a 3 centímetros de dilatação. E aí ela falou pra mim assim, não, você vai, anda um pouquinho e volta, quando for 1 hora, eu volto e te reavalio. E aí, gente, nós ficamos ali perto mesmo, ali na maternidade, e aí nós fomos andar ali, meia-noite, né, nós vamos andar na rua, porque a maternidade é uma maternidade pequena, né, a recepção é pequena, não tem corredores, e aí a gente foi andar, assim, ali na porta, eu, minha mãe e meu esposo. E aí começou a chover e acabou que não deu pra andar muito não, porque começou a chover, né? E aí quando foi 1 hora, eu voltei no consultório, ela reavaliou, né? E tava 3 centímetros, né? E aí ela falou, não, eu vou fazer a segunda cesariana, vou fazer a sua internação, vou fazer a segunda cesariana e te reavalio de novo. Aí, enquanto eu faço a segunda cesariana, você vai fazendo a internação, né? E aí aqui dentro tem a bola, você vai usar a bola, vai fazendo alguns exercícios e eu te reavalio de novo. Aí ela terminou a cesariana, já tava na internação, né? E aí ela terminou a cesariana, eu já estava internada, meu marido já tinha ido embora, minha mãe ficou comigo. E assim, gente, de 1 hora da manhã, da hora que eu cheguei até mais ou menos umas 5 horas da manhã, não chegou ninguém, só estava eu e a minha mãe. Então, assim, é uma maternidade pequena, tem pouca estrutura, né? Porque não tem estrutura de UTI, mas ainda assim é uma maternidade excelente, tá, gente? Eu não tenho nada a reclamar, tá? Então, assim, foi super tranquilo, né? Porque desse horário até mais ou menos umas 4h30, 5 horas da manhã, não chegou ninguém. Só ficamos eu e minha mãe. Então, assim, gente, de hora em hora, a médica vinha avaliar, tá? E assim, eu estava dilatando mais ou menos 1 centímetro por hora. E aí, deu 7 horas da manhã, foi a troca de plantão, a médica foi embora e o médico que entrou me avaliou, né? E aí, eu lembro que era mais ou menos umas 7 horas, ele fez, né, o exame de toque e ainda não estava mais ou menos uns 7 centímetros. Quando foi umas 8 e pouquinho, ele voltou, fez novamente a avaliação, o exame de toque, estava uns 8 centímetros. Eu estava dilatando mais ou menos 1 centímetro, mais de hora para dilatar 1 centímetro. E aí ele falou, não, eu vou te ajudar. Eu já tinha passado a noite toda, né, a tarde toda, né, porque o meu processo, né, de parto, meu trabalho de parto, começou mesmo na sexta-feira, né? Então, assim, eu já tinha passado a noite toda, eu vomitei muito, passei muito mal, vomitei muito. E assim, já tava muito cansada. Aí o médico falou assim, não, eu vou te ajudar. Eu vou estourar a bolsa, ó, não se preocupa, não dói nada. Aí ele mostrou, né, a ferramenta que usa pra estourar a bolsa, como se fosse uma agulha, assim, bem grandona, assim, né? E aí ele falou, ó, não vai doer nada. Aí eu lembro, gente, que era no sábado, né? E tava assim, eu tava deitada na cama, assim. E aí tava o médico, assim, da minha direita e uma enfermeira. Nos pés da cama tinha 2 estagiárias e a minha mãe, assim, na minha esquerda. Aí o médico foi estourar a bolsa.
No que ele estourou a bolsa, gente, eu vi assim que as estagiárias olharam uma pra outra assim com uma cara assim não muito boa. Eu lembro que as estagiárias me olharam assim, né, com uma cara um pouco preocupada. Elas se olharam assim, né, com uma cara bem preocupada. E assim, eu pude notar no olhar delas que era uma coisa muito séria, né, que a gente tava passando por um momento assim um pouco delicado. Se estoura a bolsa, o que se espera é que o líquido esteja transparente, né? Foi o que o médico me falou. E quando acontece de ter presença de mecônio no líquido amniótico, a opção mais indicada é o parto mais rápido. Presença de mecônio no líquido amniótico, o mais indicado é o parto mais rápido. Nesse caso, o parto mais rápido seria a cesariana, né? Só que tinha um grande problema, não tinha anestesista de plantão. O anestesista que estaria de plantão naquele dia na maternidade, ele estava vindo de Goiânia. Então era mais ou menos uns 50 minutos, né? E nós tínhamos um prazo de meia hora, né? Do momento em que se estoura a bolsa até o nascimento do bebê, tem que durar meia hora. O médico ainda estava saindo de Goiânia, então ele iria gastar mais que meia hora, né? Então, assim, foi um período bem apreensivo, né? Eu fiquei com bastante medo, porque nesses casos corre risco tanto a mãe quanto o bebê de infecção, né? Então, assim, nós tínhamos meia hora pra Alice nascer, né? Então, gente, eu confesso pra vocês que eu senti bastante medo, sabe? E eu nunca fiz uma oração tão sincera a Deus quanto eu fiz naquele dia. E eu pedi realmente a Deus pela vida da Alice, né? Porque eu estava com medo de perder ela e também estava com medo de não voltar para casa, sabe? E a Isabela estava esperando a gente, né? Eu saí de casa falando pra Isabela que eu estava indo buscar a irmã dela no hospital, né? Imagina voltar pra casa sem a irmã, ou pior, né? Não voltar de forma alguma, né? Não voltar, nem eu, nem a irmã, né? Assim, eu estava dilatando 1 centímetro por hora, né? Naquele momento eu estava com 8 centímetros de dilatação. Então eu precisava dilatar mais 2. Pra quem tava dilatando, né, ainda ele ia levar 2 horas. E eu tinha apenas 30 minutos, né? E aí, então, tava complicado, porque a gente não tinha anestesista para uma cesariana. E o parto normal ainda faltava muito, né? Então, eu lembro que eles colocaram aquele bendito daquele soro, né, de citocina lá, né, que aumenta, né, as contrações e ajuda na dilatação. E aí eu lembro que eles colocaram, né, o médico falou pra mim assim, olha, nós não estamos encontrando o anestesista ainda demora pra chegar, então a gente tem que ir fazer alguma coisa, não dá pra ficar, né, porque corria-se o risco realmente da gente perder a Alice e também de ter uma infecção generalizada, né, e naquele momento corria o risco tanto a Alice quanto eu, né. Então, eu lembro que aí o médico veio, as estagiárias estavam assim, né, na beirada da cama. Nós nem fomos pra sala de parto, gente, nós ficamos na sala de pré-parto, só estava eu. E aí, mais ou menos umas 4 horas da manhã, chegou uma outra moça, mas dela também era parto normal, e ela estava em processo de trabalho de parto. Então, eu tinha todo aquele aparato ali, né, à disposição, então estavam todos ali pra mim, né? E aí eu lembro que as contrações aumentaram bastante. Eu lembro que Aí eu lembro que o médico colocou o soro, ele não estava pingando. O médico abriu toda aquela mangueirinha, então o soro estava descendo assim, bem rapidão. E depois colocou o soro, na segunda ou terceira contração, a Alice já nasceu, né? E aí eu lembro que depois que colocou o soro, na segunda, terceira contração, a Alice já nasceu. E aí eu lembro também que quando ela nasceu, ela nasceu toda enrolada no cordão. Então, assim, ela não chorou quando ela nasceu. E aí eu olhei pra ela, assim, no momento em que ela saiu, o médico fez uma manobra lá bem rápida, assim, pra desenrolar o cordão, porque ela estava com o cordão todo passado, né? Ela tinha várias voltas em volta dela mesmo, assim, sabe?
E quando... Aí eles colocaram ela em cima de mim, assim. Quando eles colocaram ela em cima de mim, ela não chorou. Assim, eu sentia que ela... Eu sentia que ela não estava viva. E assim, tava... Eu lembro que eu chorei muito. Eu chorei e falei, não, minha filha... Então eu tinha certeza ali que o pior tinha acontecido, sabe? Aí o médico falou, não, calma. E aí o médico desenrolou ela bem rapidinho, assim, fez uma manobra bem rápida. Quando ele terminou, eu vi que a minha mãe tava desesperada já também. A minha mãe também achou que ela realmente não tinha escapado. E quando eles tiraram, o médico desenrolou o cordão, aí ela chorou. Quando ela chorou, gente, eu lembro que a minha mãe saiu pra fora da sala de pré-parto. Eu lembro que ela saiu assim. Eu lembro que ela... Eu vi que ela chorou, sabe? Eu sei que ela chorou. E assim, gente, foi um parto arriscado, um parto de risco, normal. Ela havia feito cocô na barriga. E assim, nós não tínhamos anestesista para uma cesariana naquele momento. Então, assim, o doutor que nos atendeu, que fez o parto, foi, assim, um anjo nas nossas vidas, realmente. Porque, assim, ele foi muito profissional naquele momento. E, assim... Ele passou muita segurança pra mim naquele momento, sabe? E o tempo todo conversando, o tempo todo falando o que estava acontecendo. Ele não escondeu nada. E assim, me deixando segura do que poderia dar certo. E deu, né? Então, assim, a minha experiência de parto naquele lugar, sem nenhuma estrutura de UTI, que nós... A gente poderia ter precisado de uma UTI, a gente não tinha ali, né? Teria que ir para outro hospital, nós não precisamos. Então, assim, a minha experiência de parto normal, de risco, naquela unidade foi, assim, excepcional. Porque o médico foi muito profissional, as enfermeiras, as estagiárias, todos ali super preocupados, super prestativos ali, né? Então, assim, gente, o parto da Alice foi um milagre. A gravidez toda da minha neguinha foi um milagre. E o nosso parto, o parto ali, eu senti a presença de Deus ali naquele momento, sabe, gente? Eu sei que ali a vida da Alice até hoje foi um milagre. E ela é terrível de custosa. Eu falo assim que eu tenho que ter muita paciência, porque ela é terrível, sabe, gente? Nós já passamos muito susto com ela, né? De queda, de cair. Ela sobe, ela mexe, ela é muito custosa. Vem cá, minha princesa. Vem cá falar o pessoal. Fala oi, pessoal. Oi, pessoal. Então, gente, essa porcariazinha aqui, ó, é um milagre. E eu agradeço muito a Deus pela vida dela. E hoje ela tá fazendo 2 aninhos. Fala, pessoal, 2. Alice faz 2. 2. Amém, mamãe. Então, assim, gente, eu sou muito grata a Deus. E a minha experiência de parto normal pelo SUS foi incrível, sabe? Assim, foi uma experiência muito boa. A gente teve um aparato muito bom. Então, graças a Deus por isso, né? E é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.